Oi, eu sou Mila Peixoto. Eu sou Marcos Malamuti. E nós estamos no Casa Comigo. Vamos falar agora sobre paisagismo, jardinagem, espécies, área externa, tudo que envolve esse mundo encantado, né, Malamuti? Pra mim é um mundo super encantado, Com sabia? certeza, porque envolve tudo. Envolve tudo. Né? Tá tudo dentro da paisagem, tá tudo dentro do paisagismo. Paisagem, é isso mesmo. Então, assim, aí como é que a gente... Vamos lá, vamos começar já começando de conceitos. Que eu sei que não são muito rígidos. Então, eu sei que é difícil a gente dizer paisagismo é isso, jardinagem é aquilo e tal. É bem difícil, eu sei. Mas tem vamos muitos enfoques, né? Tem muitos enfoques. Mas Então... vamos tentar, de uma forma geral, tentar clarear isso aí. O que é um paisagismo, o que é... Primeiro, quem faz paisagismo? Né? O paisagista. O paisagista. E quem é o paisagista? Essa é a grande pergunta. Essa é uma grande pergunta, né? Porque aí sim a divergência entre o que vamos dizer, o mercado profissional entende, o que a universidade entende, são coisas um pouco diferentes. Né? Então o termo se aplica, na verdade, a profissionais que fazem coisas muito diferentes. Sim, então, sim. Muita gente vai solicitar um paisagista, sei lá, para escolher um vaso para a sala. Sim. E que, né, olhando por um olhar mais técnico, talvez não seja exatamente paisagismo, até fazer o projeto da área externa, da praça, do parque. E são competências muito diferentes. Muito diferentes, mas que estão todas dentro do leque do paisagismo, das atribuições do paisagismo. Do nome que se costuma usar. Né? Então, às vezes, é melhor conseguir tentar entender o que é cada coisa. Então, tem coisas que se aproximam, talvez, da jardinagem, que é a parte de cultivo, de espécies, de escolha de plantas. Então, assim, essa parte, vamos dizer, vou escolher um vaso, vou escolher plantas para essa jardineira, é muito mais perto do que seria jardinagem ou jardinismo, que é um termo que as pessoas vêm usando. Entendi, né? entendi. Já o paisagista, por exemplo, o paisagista pode fazer um projeto que não use espécies vegetais. Pode fazer um projeto sem plantas, né? Isso normalmente é um susto. Isso é um que a gente susto, faz, né? Porque parece que para ter paisagismo tem que ter planta, e não tem. Né? Para ter paisagismo paisagismo tem que ter paisagem. Né? Tá. E espaço não edificado. Então, assim, o paisagismo no sentido mais estrito, ele vai tratar de tudo aquilo que não é a edificação. Né? Então, é o contexto da edificação, é onde ela está. E nesse sentido é legal, porque a própria edificação faz parte do paisagismo. É isso, é né? isso. Então, assim, a arquitetura está dentro do paisagismo. Isso, o paisagismo ele abraça tudo isso, né? Então, se você pega todo o entorno de uma edificação, a praça, todo o entorno dela é o paisagismo. É o paisagismo. Uma casa, vamos lá, uma casa, a área externa, a piscina, o quiosque. Paisagismo. Estaria no paisagismo, né? Na verdade, ainda assim tem outras camadas para ver. Porque se for olhar no sentido mais estrito, o próprio arquiteto, quando ele posiciona a casa no lote, ele já está interferindo nisso. E aí ter conhecimento de paisagismo na formação de arquitetura é bacana por causa disso. Porque modifica a maneira de implantar a edificação. Edifício. Exatamente. Perfeito, perfeito. Tá. Sua formação é arquitetura. Minha formação é arquitetura. É arquitetura. Na verdade, pensando por essa maneira que você está falando, porque, deixa eu voltar um pouquinho, a gente já tem faculdade de paisagismo específica no Brasil? Não, porque não tem regulamentação profissional. Então, o que a gente tem nesse momento, e aparecendo com uma certa velocidade, é a especialização em pós-graduação. Entendi, Né? legal. Isso tem. Tá. Agora, graduação, mentira que não tem. Tem. Tá. Eu sei que tem um curso no Rio. O Brasil é grande demais, o Brasil é grande demais. Eu lembrei agora, tem um curso no Rio, na UFRJ, na Belas Artes da UFRJ tem um curso de paisagismo. Chama Composição Paisagística. Né? Então, assim, ele existe. Tá. Mas como não tem regulamentação profissional, não é um negócio... Entendi. Aí foi legal você falar nessa coisa aí, a regulamentação profissional. Então, assim, para você ter regulamentação, você tem que ter um conselho federal, por exemplo, né? Então, é uma das coisas que você tem que ter para poder ter uma profissão, né, regulamentada. Eu acho que sim. Eu acho que não, mas precisa ter legislação específica. Tá, né? Não sei se o conselho é necessário, indispensável para existir a... também não. Vamos pesquisar isso depois, com outra hora a gente conversa isso com a certeza Vai de precisar de um advogado para conversar aqui com a gente. Mas olha só, por que eu estou falando disso do conselho? Porque, por exemplo, para você tirar, a gente como arquiteto, se arquiteto ou arquiteta, para você fazer um projeto desse, você tem que tirar a RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. Você só tira isso se tiver o conselho formado. O conselho fiscaliza, né? Que fiscaliza e que aí dá toda essa estrutura. Então, na verdade, você, por exemplo, como é que você dá entrada no projeto de paisagismo?
Você tira um RRT. Sim, porque pelo CAU, que é o Conselho de Arquitetura e está Urbanismo. dentro do escopo das atribuições do profissional arquiteto. Entendi, né? entendi. Mas há divergência sobre isso. Então, os agrônomos também entendem, e tem uma parte que de fato está dentro... Está dentro da agronomia. Da agronomia. Né? E biólogos também entendem que porque estudam botânica, de alguma maneira eles se aproximam do assunto. Do assunto, mais para a né? área Então, das espécies. a verdade é que é multidisciplinar. É multidisciplinar. É verdade, é verdade. Né? Tá. Então, é uma complicação. Entendida essa complicação. Vamos passar para a próxima etapa. Vamos falar de paisagismo mesmo, de como é que ele se relaciona, como é que acontece, como é que é pedido esse projeto, né? Como é que... Eu acho, fala um pouquinho o que eu aí acho interessante, assim, no final das contas eu acho que é muito novo. É muito antigo. É muito antigo, é muito novo. Do Jardim da Babilônia para cá aconteceu muita coisa. É verdade. Mas é muito novo no sentido da contratação. Né? Então, assim, é uma coisa que foi talvez muito luxo e em algum momento, ou para grandes áreas, para parques e tudo isso, e em algum momento ele foi se aproximando da viabilidade para as pessoas. Sim, né? Verdade, você tem razão. Aí eu acho também que essa confusão, ou essa experiência da jardinagem, no momento da solicitação, faz com que o cliente também não saiba o que ele pode solicitar. E isso empobrece a solicitação. É verdade, né? é verdade. Então, eu recebo muita demanda que, na verdade, é mais próxima do que eu estou chamando de jardinagem, ou de jardinismo, quer dizer, que é uma questão de escolha de espécies, Sim. do que de projeto de espaço. Sim. Então, dentro do paisagismo tem a questão do projeto do espaço, que é a parte mais rica e a mais transformadora. Né? E a gente vai ter essa solicitação de, eu tenho, sei lá, essa jardineira aqui, o que é que você quer plantar? Sim. É uma solicitação natural e comum para o paisagista. Sim, né? sim. Só que isso, às vezes, essa forma de pedir, ela se aplica, vamos dizer, ela acontece em outra escala. Quando você já podia estar fazendo uma interferência mais modificadora mesmo do espaço. Que é a palavra que você falou, transformação, né? O paisagismo, ele possibilita uma transformação na paisagem. Né? O paisagismo é mágica quase, porque como ele modifica a paisagem intencionalmente, ele muda o contexto. E se você muda o contexto, você muda o objeto. Você muda o objeto. Né? Então, você recontextualiza o objeto. Então, a relação, vamos dizer, do usuário, que é o que importa, como é que as pessoas vão perceber, vão se sentir, vão trafegar, que é o objeto, com a própria arquitetura, ela é modificada pelo paisagismo. Então, assim, a opinião ou a sensação que as pessoas vão ter sobre uma edificação se modifica se você tiver a oportunidade de trabalhar paisagismo no sentido maior, para além da especificação das plantas. Que maravilha. É muito mais rico. É muito mais rico. E aí a gente está falando de conforto, a gente está falando de utilização das orientações corretas, né? A gente está falando de melhorar um espaço para possibilitar um convívio das pessoas ali naqueles... Ele é análogo à arquitetura, assim, só que ele não é edificado normalmente. Né? Então, assim, ele tem os mesmos princípios, né? Tem os mesmos de cuidado, de funcionalidade. Né? Então, de paisagismo não é uma expressão que eu gosto de usar assim, não é para plantas. Sim. É para pessoas. Para pessoas. Com plantas. Ou não. Ou não. Né? Ou não. Ou não. Mas é criar espaços para as pessoas. E os espaços vão ter que ter a dinâmica, a funcionalidade, como qualquer espaço arquitetônico. Assim, quem vem, vai fazer o que é que você quer que faça, como é que você quer que se sinta, como é que você quer que trafegue, porque se tem espaços maiores, então como é que você orienta intuitivamente para que a pessoa consiga circular espaço, e ir para onde ela tem que ir, e não ir para onde ela não tem que ir, ver o que ela tem que ver e não ver o que não é para ela ver. Entendi. Sem que ela se sinta... Você direciona todo aquele fluxo daquele espaço, aquele movimento daquele espaço. E a percepção. E aí é que a mágica acontece. Porque você está projetando a percepção da pessoa no espaço. E aí já não é mais só um espaço. Né? Então assim, já não é mais uma questão física. É muito legal isso pensado desse jeito. É uma questão perceptiva. Né? Então assim, eu não estou projetando uma parede, mas a sensação que a pessoa vai ter.
Pô, que Então, é um legal. projeto Eu gostei sensorial. dessa história sua aí, de botar o paisagismo como mágica, porque realmente Mágica. transforma. E transforma, como você falou, a sensação do espaço, a percepção da pessoa, é você ter o controle, né? E a diferença, talvez, sobre a arquitetura é que a gente tem mais liberdade. As coisas são menos rígidas e mais fluidas, então a possibilidade de transformação é grande mesmo, né? Então, digo até em aula e tudo, assim, tipo, não é uma questão de eu tenho um espaço e vou decorá-lo ou tratá-lo, né? De, assim, esse é o espaço que existe, agora, qual espaço eu quero que seja ou quais espaços, no plural, eu quero que ele seja. Então, assim, o fato de eu ter uma área não quer dizer que eu tenho um único espaço no futuro. Perfeito. Quantos espaços serão? Para quê? Para quê? Aí vem todo aquele né? briefing que tem que ter, né? Do que é, para que é e tal. E aí eu digo, o projeto é a rota entre o que é e o que será. Sim. E aí você tem que saber, né? Como qualquer projeto, muito bem o que é. Então saber ler o espaço, entender onde estão os fluxos, onde está o sol, onde está o vento, de onde as pessoas vêm, para onde elas vão, então, o que está estabelecido e o que eu acho que será. E o projeto tem a missão de transformar o que é no que será. Né? Que é extremamente técnico, né? Que as pessoas muitas vezes acham que é uma questão só de bonitinho, né, de estética. Não. E assim, o projeto de paisagismo, com tudo isso que você está falando, ele é extremamente técnico, extremamente pensado, calculado, para que ele possa virar essa mágica, né, que você está falando. E isso que a gente não falou da parte das plantas, que é o que as pessoas isso esperam que a gente fale, né? Não, a gente porque vai depois falar tem uma outra também. camada técnica, exatamente, que é a camada das plantas, das de como planta, de plantas, como cuida, se essa planta é adequada ou não é adequada para esse lugar, enfim, aí tem uma outra camada que é da especificação. Exatamente, né? exatamente. Que também é parecido com a arquitetura. Né? Você tem o projeto de edificação, e em algum momento você vai especificar, isso aqui é granito, isso aqui é porcelanato, isso é madeira, a fachada é de cerâmica, de sei lá o que. E aí, no projeto de paisagismo, você teria as manchas, por exemplo, nos locais verdes que você quer, né? E aí a gente vem numa segunda etapa. Eu vejo isso sempre ao contrário, na verdade. Eu não vejo as manchas nos lugares verdes que eu quero. Né? O projeto, ele é o negativo da mancha. É o projeto onde não vai ter a planta. Porque se é o espaço da pessoa, cara, que legal a essa pessoa, né, a pessoa está no espaço onde não tem planta, porque se tem planta não tem verdade. pessoa. Né? Ou seja, volta o foco na pessoa, né? Volta o foco na pessoa. Então o que você projeta é o vazio habitável. A planta, tal qual a parede, é uma maneira de organizar, de conformar, de orientar esse vazio. Cara, que pensamento massa nesse aí. Por isso que a planta é secundária nessa abordagem. Entendi. Porque não é sobre a planta, é sobre o vazio que a planta organiza. Isso, perfeito, perfeito. Que é o oposto do que as pessoas esperam também. Fantástico, fantástico. Adorei essa definição aí. E aí mostra justamente como gente é o foco, né? Gente é o foco. É para alguém. É para alguém, né? Espaço para ninguém. E você tem que saber para quem é. Isso, tem que saber para quem é. Porque se você não souber para quem é e o que a pessoa pode fazer, e às vezes ela nem sabe que pode, e você tem que saber, né? Você não faz acontecer. É verdade. Vira um espaço neutro. Sem diálogo com as exatamente. pessoas. Então, e aí, vamos falar disso aqui. Vamos falar de diálogo do espaço com as pessoas, tá? Então vamos... Muito bom. Vamos nele. Então, adorei essa história de que o paisagismo tem que ser realmente o foco. É a pessoa, assim como a arquitetura, gente, é gente, né? Afinal de contas... Não é um sólido arquitetônico... Não é. Até tem esse papel no momento da cidade. Tem também, como monumento. Mas ele é habitável. Mas ele é habitável. Então, o espaço do paisagismo, ele é habitável, né? Não é edificado, porque pode até ter um quiosque, uma coisa assim. Sim. Mas ele é habitado por pessoas, então isso é o grande foco, tá? Aí eu te pergunto, por exemplo, se você faz um projeto... Lá vem minhas perguntas, mano. Boa pergunta. Mas se você faz um projeto de paisagismo e porque ficou bonitinho no projeto fazer um monte de zigue-zague para a pessoa ter que ficar fazendo zigue-zague dentro de um parque. Ave Maria, tem horas que você pega um parque desse e fala, pô, para eu chegar daqui ali onde eu quero chegar, eu tenho que fazer zigue-zague. Eu acredito numa coisa muito diferente disso. Eu acho que assim, você pode fazer o zigue-zague se você precisar e se você souber por que esse zigue-zague está ali. Não é estética de projeto. Não. E eu acho que tem uma coisa, assim, é uma diferença que eu digo sempre, e talvez o difícil de explicar em aula até para os meninos. Assim, uma coisa é convidar, outra coisa é permitir ou é proibir. Então, quando você faz um zigue-zague desses, a pessoa que vai fazer o zigue-zague, ela não pode estar achando
que vai se desviar do caminho que ela gostaria de fazer. Então tem uma série de artifícios de projeto, de condução de olhar, de direção, de convite, de sedução mesmo, que faça com que a pessoa acredite que aquele caminho em zigue-zague é o caminho que ela quer. Porque ela não reconhece a possibilidade de fazer outro melhor. Né? Então é muito diferente de você obrigar a pessoa a andar numa curva que ela não quer, ou cortar, né, a quina pisando no gramado porque ela não vai fazer isso, porque não vai mesmo. Não vai. E outra, ela achar que aquele caminho é o caminho normal e natural. E aí ela faz. Só que aí você precisa saber o que você está tentando fazer no projeto, senão você não consegue realizar. Aí a pessoa não é boba, ela vai passar através do zigue-zague por cima dos canteiros. Às vezes eu brinco, então vai botar um monte de planta espinhenta para a pessoa não passar. Tá bom, ela não vai passar. Mas ela vai dar a volta xingando o maldito paisagista que botou a planta espinhenta no meio do caminho. Exatamente. Porque eu queria passar por aqui, não estou podendo. Não estou podendo. Não, perfeito, perfeito. Agora, isso que você fala realmente é como você seduz e bota... É uma conversa sobre sedução também. É uma conversa sobre sedução. Então, ó, na hora que fizerem uma faculdade de paisagismo, tem que ter aí disciplina sedução. Psicologia no mínimo, uma percepção, na verdade. Né? Porque é tudo derivado da percepção. Se você faz para a pessoa, o que te importa, em primeiro lugar, é como é que a pessoa se relaciona com o mundo. E a partir da maneira com que as pessoas se relacionam com o mundo, é que você desenvolve. Você está desenvolvendo um projeto para ser percebido por alguém. Perfeito, perfeito. Então, assim, então, assim, na hora que você vai fazer o projeto de paisagismo, você vai buscar quem é o cliente e para que é aquele espaço. Daí, ou seja, como a gente faz em arquitetura mesmo, um briefing, né, de conversa com o cliente, diagnóstico disso tudo, as possibilidades, né, e daí vem e faz esse projeto, né. Agora, eu queria falar um pouquinho mais dessa relação com o cliente, tá? Então, como é que o cliente, ele na verdade ele não sabe de nada disso que a gente está falando. Não, por isso que ele não sabe solicitar bem. Por isso que ele não sabe pedir bem. Quer dizer, há quem saiba, né? Lógico, lá. Mas no sentido geral. E a gente está aqui para justamente estar aqui em casa comigo para ajudar a esclarecer essas coisas, porque eu vou te falar, até eu como arquiteta, né, que trabalho bastante com o projeto, como eu não faço parte de paisagismo, na verdade eu estaria chamando alguém para fazer, acabo não entendendo dessa forma, como você falou agora, de uma forma muito clara. Não é uma maneira muito natural, nem nos cursos de arquitetura. Nem nos cursos, né? Que sempre aparece como um complemento, como a questão das plantas, ou a questão da paisagem urbana. Ou a questão da paisagem. Tá, então me fala um pouquinho aí, como é que a gente resolve o problema do cliente problema, não gosto de chamar de problema, mas como é que a gente resolve a questão do cliente que ele não sabe exatamente, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que pedir, nem como acontecer isso. Né? Ele sabe na parte de paisagismo ele sabe algumas coisas que ele quer, mas ele não sabe que ele pode querer outras. Né? Então, este é um dos aspectos, assim, o que é que você pode querer? E ele normalmente solicita aquilo que está dentro do universo de possibilidades que ele conhece. E não das que você pode oferecer. Né? Então tem uma investigação para fazer. Aí eu te pergunto, essa primeira reunião com o cliente é uma reunião longa, né? Onde você meio que mostra ele as possibilidades. Né? É uma conversa. Aí eu tenho uma opinião muito particular sobre como conduzir isso. Que eu acho que é muito mais uma grande conversa informal do que um processo técnico, educativo, formulário, sim ou não. Porque eu acho que para a pessoa revelar a verdade dela, se você botar ela contra a parede, ela não vai te dizer. Não vai. Primeiro que ela não sabe, né? E às vezes ela se obriga a responder porque você perguntou, e de verdade ela não sabe aquela resposta. Exatamente. Então acho que conversar e circular e andar na casa da pessoa e viajou, tem cachorro, tem planta, não sei o que, isso é uma conversa longa da família, é uma conversa amigável mesmo. Amigável, né? Das necessidades. Que é para você estabelecer algum tipo de empatia. Falando de um cliente quando é uma pessoa só, né? Você está fazendo um condomínio, uma praça, aí você tem um cliente coletivo, genérico e tal, aí você precisa intuir com um pouco mais de abertura. Mas quando é personalizado assim, é para você, é essa conversa que me faz, bom, quem é Mila? Né? Da minha interpretação. Né? O que come, o que onde vive. É bem naquela pegada, né?
para poder você conseguir pegar o espírito da coisa. E aí interpretar e tentar projetar aquilo que eu acho que é bom para você. Né? E aí eu acho que é a missão do arquiteto, do paisagista, eu acho, de todo mundo. sabia? Quer dizer, não é o que é bom para mim ou para minha carreira, quer dizer, é bom, eu tô fazendo serviço. Sim. Né? Sabe uma coisa Meu trabalho muito legal? é fazer você viver melhor. É verdade. Sabe uma coisa muito legal? É quando o cliente chega pra mim e faz assim, gente, a melhor casa que você já fez foi a minha. Claro! Né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Quer dizer que você realmente entendeu ele e pegou tudo que ele queria, porque né? É dele. Porque só pode dele. ser melhor mesmo, porque é dele. A outra coisa, o cliente chega assim e fala assim, se fosse seu, como é que você faria? Essa é a pior pergunta do mundo. Arrepia. Eu respondo logo. Arrepia. Você responde como? Eu respondo dizendo que se fosse pra mim seria completamente diferente, porque não sou eu não sou você. Assim. É meio isso também que eu respondo. É bem isso aí. Claro que não faria assim pra mim. Não faria, né? Exatamente. E se eu fizesse do meu jeito pra você, seria um desastre. Não ia ficar legal. Eu tô fazendo pra você. Meu trabalho é te atender. Massa. Tá, então assim, quais são as preocupações que quando a gente quer contratar um projeto de paisagismo? Né? Quais são as... Porque assim, primeiro, em que momento ele acontece, tá? O projeto, a contratação de um projeto. Comprei um terreno, estou fazendo meu projeto de minha casa. Em que momento acontece essa contratação de um paisagista? Depende do perfil do profissional, mas assim, você pode contratar junto da arquitetura, né? Porque às vezes a implantação da arquitetura já pode ser modificada, vamos dizer, pela interação com o profissional de paisagismo, né? Então, se você estiver trabalhando com alguém que tem uma visão para o paisagismo, vamos dizer, além das plantas, que não é necessariamente o padrão do mercado, ou o único padrão do mercado, às vezes na implantação, essa assessoria já pode ser útil para a implantação da edificação mesmo. Né? Por exemplo, uma piscina. Aí sem dúvida, né? Toda essa parte, mas assim, mesmo assim tem uma série, vamos dizer, como o mercado não é regulamentado e você tem formações profissionais distintas, tem uma série de coisas que inclusive legalmente tem gente que não pode fazer. Né? Para você projetar uma piscina, um quiosque, você vai precisar de formação em arquitetura. Sim, entendi. Porque é edificação, é construção civil, tem responsabilidade sobre isso, então você tem que ter RRT, não tem o que fazer. E o mercado não faz só isso. Porque há demandas de mercado e que são justas, né? De resolver problema de jardineira, ou de pequenos jardins, ou de pequenos canteiros, que não tem uma interferência de obra civil envolvida. Sim. Então e aí, é um outro momento, né? Aí, esse tipo de serviço você vai contratar quando tiver pronto. Depois, entendi. Né? E está dentro do mercado de paisagismo. Claro, entendi. Está dentro do mercado, é um outro serviço. É um outro serviço. Por isso que é confuso. Né? A gente começou a conversa assim, porque assim, pode ser muitas coisas. Né? Você pode resolver a implantação da casa no lote junto, pode resolver, a casa está implantada, a gente vai resolver toda a área externa, acesso, piscina, quiosque, pergolado, sei lá o quê. Sim. Ou pode resolver. Já está tudo isso resolvido e só já de um jardim. Da escada, sabe? Entendi. Beijo, trabalho também, alguém tem que saber fazer isso. Claro. Porque aí a gente fala daqui a pouco, mas vai falar um pouquinho sobre espécies, né? Sim. Que é difícil também. Porque eu já vi. Tá, vamos entrar logo nas espécies, tá? Porque você sabe que eu não aguento esperar. Bora! Ó, daqui a pouco é agora. Daqui a pouco é agora, entendeu? Agora a gente fala logo. Mas olha só, eu já vi, por exemplo, paisagistas, a gente está em Salvador, né? Mas eu já vi paisagistas de outros locais do Brasil. O Brasil é enorme, tem uma diversidade de clima impressionante. E eu já vi projetos de fora para serem implantados aqui. E aí, eu acho que é um erro do profissional não saber o que ele está fazendo, né? De trazer Salvador é uma cidade muito particular. Muito difícil. E aí, deixa eu concluir que eu te passo aqui o que eu quero que você fale. O cara vem, traz um projeto mega legal, caro de implantar e ele implanta, 3 meses depois está tudo morto. Quando implanta. Quando consegue implantar, né? E aí, cara? Porque não é incomum ver um serviço, vamos dizer, e isso é uma particularidade talvez da cidade de Salvador, né? É comum, quando tem projetos grandes, contratar assessoria de alguém local para adequar o projeto para ser viável.
Né? Salvador é uma cidade com condição, especialmente de vento e salinidade, atípica, mesmo para cidades litorâneas. Então, às vezes o cara tem uma enorme experiência com planta para litoral e fez casa de praia, sei lá, em Paraty, em Angra dos Reis, só que não. Aqui não funciona Só que assim, não, né? aqui o buraco é bem mais E aí embaixo. cada lugar tem outras particularidades. Tem Então, assim, a particularidade de Sim. Salvador é essa questão da salinidade do vento, que é bastante agressivo. Né? E que já restringe muitas espécies, Restringe, em alguns lugares da cidade, muitíssimo. Muitíssimo. Né? Mas cada lugar tem uma característica ambiental, climática, que vai determinar o que vive e o que não vive, é simples assim. Né? E aí uma coisa que é curiosa é que por mais que todo mundo saiba que a planta é viva, as pessoas não agem com elas como se fossem. Verdade. Né? E é uma coisa que eu repito sempre, assim, a planta é viva, assim, ela é viva e não pode fugir, coitada. É viva e é escrava. Ela está aqui, né? Então, assim, se você botar no lugar errado, ela não tem o que fazer, né? Ela tem um limite daquilo que ela é capaz de se adaptar. É verdade, né? é verdade. Tipo, ligou o ar-condicionado gelado, ela não pode pegar o casaquinho de ok. O tipo, desliga aí, querido, não dá. Não dá. Né? Entendi. E não pode dizer, olha, eu não volto mais aqui nesse lugar porque é muito frio pra mim, eu vou. Não vai, ela tá ali e ela vai morrer, se for o caso. Aí uma vez eu te perguntei assim, falar com planta. É uma pergunta boa. Né? Assim, o povo diz, minhas plantas são lindas porque eu converso com elas todos os dias. Olha. E você me deu uma resposta massa. Não sei se você se lembra dessa resposta. Essa pergunta não é uma pergunta tão incomum. Muita gente pergunta, né? Porque com tem aquela questão né? de que falar com planta faz ela ficar mais bonita. Tem muita gente que, e assim, aí tem uma série, vamos dizer, de visões de mundo. Sim. Que se baseia no princípio, sei lá, de uma troca de energia com a planta e que ela vai se beneficiar disso. Né? Eu não tenho nenhuma informação para garantir. Técnica disso, né? Não dá para garantir informação. ainda isso. Não posso dizer que não exista, mas eu não tenho nenhuma, claro. Não tenho como dizer que sim. O que eu tenho bastante convicção é que assim, alguém que fala com a planta, olha para ela. Né? Então assim, se você se dá o trabalho de vir aqui e conversa com a plantinha, você está olhando, a folhinha está amarela, está seco, ela não vai ficar sem água, ela não vai ficar sem adubo, né? Essa coisa exatamente isso que você me falou. Proximidade que vai gerar o cuidado. É verdade. Né? Porque ela não se cuida. Então, assim, especialmente no lugar fechado. Né? A planta que está lá fora no jardim, bem ou mal, se ela não estiver loucamente mal especificada, chove, bate sol. E ela vai se virando como dá. Ela se vira, pode não ser o melhor, mas se tiver uma condição mínima, ela sobrevive. Né? Quando ela está dentro de casa, num vaso, ela está completamente refém sua. Né? Tem uma vez um aluno, logo assim, 1000 anos atrás, assim, acho que foi a primeira turma de curso que eu fiz na vida, e eu estava explicando alguma coisa sobre planta, não sei o quê, e esse rapaz falou assim, entendi. Então, planta no vaso, né, que é um pouco essa condição, é igual passarinho na gaiola. Tipo, entendeu? Sensacional, porque assim, a planta lá fora, igual passarinho que está solto, pode não ser a melhor condição de vida, mas assim, sobrevive, vai achar o que comer, vai achar o que beber, vai encontrar um abrigo agora que a planta não vai procurar abrigo, né? Passarinho só. Mas vai encontrar uma maneira de sobreviver. Botou na gaiola o pobre do pássaro, assim, você precisa cobrir de noite, você precisa tirar do vento, você precisa trocar água todo dia, você precisa dar comida todo dia. Se você passar 3 dias sem ir lá mexer na gaiola todo dia, ele vai morrer. O bichinho vai. Porque ele está dependente do seu cuidado. Né? E a planta no vaso é mais ou menos isso, ela está completamente dependente do seu cuidado e da continuidade do cuidado, porque ela é viva. Né? Então não dá para dizer, não, eu vou viajar. Não dá. Deixa a planta aí, no dia que eu voltar eu quero que ela esteja inteira. Aí compra de plástico, né? Vai especificar de plástico que resolve o problema, ou não, né? Agora, deixa eu te falar, e essa questão das espécies, vamos lá, espécies para dentro de casa, para fora de casa, isso a gente faz como? A gente vai, lógico, a gente que eu estou falando, o profissional, né? Sim. Ele um pouco testa, mas um pouco também conhece a ficha técnica dessas espécies, né? Assim, conhece, começa pelo conhece. O testa é secundário, né? A ordem testa, é o gosto, né? Começa pelo conhece, depois você testa. Porque o conhecer é entender qual é a origem da planta e a capacidade de adaptação dela. Né? Então, a origem biológica, né, evolutiva dela, é o que vai dizer o que ela é capaz de fazer.
Então, a planta que tem uma origem, vamos dizer, uma planta de floresta, ela é uma planta de sombra, é uma planta de lugar que não tem vento, é uma planta de ambiente úmido. Sim, então, sim, o fato dela surgir dentro da floresta condiciona uma série de coisas sobre o que ela é capaz de viver. Então, ar-condicionado talvez não seja muito bom, dependendo de onde é que ela está, porque o ar fica seco. Sim. Então, de onde ela veio e o lugar onde você vai colocar. Já te dá uma dica boa, né? Já te dá uma super dica. Toda dica. É toda dica, né? E aí tem umas adaptaçõezinhas. O teste é a imprecisão que a gente tem sobre a característica, vamos dizer, microclimática específica do lugar. Sim. Né? Então, sei lá, uma jardineira aqui funciona uma planta, mas a que está ali na parede de lá tem um pouco menos de luz, ou pega um vento que entra pelo corredor. E às vezes é alguma coisa que você não consegue, vamos dizer, no tempo normal de lidar com isso, de fazer visita, reconhecer todos os detalhes. Entendi. Né? Então, e às vezes vai ter uma vez a gente viu um problema com um jardim vertical grande, que ele ficava numa transversal, assim, tem o eixo da rua, era uma parede lateral, um muro divisório do lote. Então fiz lá o jardim vertical. Era uma obra grande, então passei quase um ano indo à obra. Uns 8 meses. Implantou o jardim vertical, mudou a estação do ano, o vento começou a correr perpendicular à rua, fez um corredor de vento ali. Correu tudo. Né? Essa é a parte do teste, porque assim, por mais que você conheça a planta e que você veja a condição, você não tem como saber todas as condições que vão acontecer ao longo do ano inteiro. Não, então, durante 8 meses não tinha vento naquele corredor. Pois é. E pode ter mudado pela própria edificação que foi criada naquele espaço. Que canaliza. Não nesse caso seu, nesse mas... caso não, porque era uma edificação pré-existente. Por exemplo, um lugar que tenha muito sol e de repente subiu um prédio no vizinho que acabou o sol todo daquele espaço. E aí ou acabou. que canaliza vento, pressiona vento, faz corredor de vento ali. Então, tem alguns detalhes, e essa é a parte do teste. Entendi. De que às vezes você não sabe. Que acontece, né? Que são os imprevistos que você acaba tendo que porque você não está ali o tempo inteiro. Adaptar. No caso desse, é melhor trocar logo a especificação, trocar a espécie, porque não vai funcionar. Sim, não adianta você, você tem uma outra coisa, fez pro sol, não tem mais sol, você vai ter que mudar, né? E tem uma outra coisa, Mila, que é o seguinte, assim, quando tem lugares que você não tem segurança. Você olha, não sei isso aqui bem o que vai acontecer. Então, cada planta, ela tem lá a origem dela, e isso vai dizer quem ela é e o que ela é capaz de fazer. Agora, tem plantas que são mais tolerantes à variação e outras que são menos. Mais sensíveis. Né? Outras que são mais estritas, assim, sobre qual é a condição de sobrevivência dela. E outras que, se acontecer algum imprevisto... Ela se adequa. Não fica tão bonita, não cresce tanto, mas se adequa. É isso. Né? Então, quando você está num lugar que sugere alguma dificuldade, então, tipo, essas plantas que morreram de jardim vertical, quem é que foi para aquele lugar? A mais valente que eu podia escolher. A mais brava de todas. A mais brava, porque fosse o que fosse, ela ia se aguentar. Aguentar melhor. Entendi. Né? Então tem lugares que você vai ter que usar uma planta que pode não ser a mais nobre, a mais, sabe, a da capa da revista, mas é a planta que você tem segurança de que vai aguentar. Maravilha. Então, assim, esse mundo encantado das plantas é um negócio sem fim, né? Sem fim. E a gente está aqui para ficar falando sobre isso também, das plantinhas que todo mundo adora. Que são importantes. Que são super importantes. E que as pessoas precisam aprender a reconhecer. Que precisa, né? Precisa aprender a reconhecer mesmo. Então, vamos lá, a gente continua aqui com o paisagismo, acompanha a gente, eu, o Marcos Malamute, o Casa Comigo, e a gente tem, entre outros temas todos que a gente traz aqui, obra, arquitetura, decoração, organização, paisagismo, sustentabilidade, conforto, blá 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 blá, tudo que envolve o morar bem. Então a gente está aqui com um foco, que é o morar bem. Bacana. E a gente vai pegar todo esse conhecimento, trazer todo esse diálogo aqui, esse debate e colocar aqui para todo mundo. É isso aí. Então tá, obrigada, fica com a gente. Obrigado. Tem muito mais aí e vamos embora nessa.